É através do sangue que todas as regiões do nosso corpo recebem oxigênio e nutrientes. Por isso, as diferentes doenças vasculares podem levar à má circulação sanguínea, o que pode atrapalhar o bom funcionamento do nosso organismo. Para a gente entender melhor essas doenças que geram a má circulação do sangue, a gente conversa com o angiologista e cirurgião vascular Dr. Rodrigo Gurgel, que desde segunda-feira já está lembrando vocês que viria no Santa Receita hoje. Até o pessoal sonhar com isso. Tudo bom, doutor? Tudo Seja bem, bem-vindo. obrigado. Hoje a gente recebeu mensagens que o Rio de Janeiro está friozinho. Isso é verdade, doutor? Tá friozinho. Carioca né? tá pondo blusa? Pois é, bateu 25 graus pra gente, já tá nevando. Gente do céu. A gente já fica no desespero. Eu já vim todo de preto já pra esquentar. Vai esquentar. Fala isso para um jordanense, que sou eu de Campos do Jordão, 25 graus é verão. Não, gente, pra gente já tem um tricô no corpo. Doutor, muito legal a gente falar sobre esse assunto, Sim. porque acho que todas as pessoas têm muitas dúvidas e a gente sempre acha que é no mesmo lugar, Isso. né? O que é a má circulação, doutor? Então, a má circulação, como o próprio nome diz, é alguma alteração que acontece no sistema circulatório, né? Que é o sistema que leva o sangue e que traz o sangue. Então, aconteceu alguma coisa ali, vai existir um colapso, o sangue não vai circular na quantidade, na velocidade correta e, principalmente, não vai levar o oxigênio e os nutrientes que os órgãos precisam para funcionar, né? E pode acontecer com as veias, né? Que é quem traz o sangue, porque a má circulação não são só varizes, né? E pode acontecer, e acontece principalmente nos braços e nas pernas, mas principalmente nas pernas, até mais do que nos braços. Só que não é só as varizes que estão aparecendo, aparecem outras coisas. Aí O que a gente está vendo nessas fotos então, aqui, doutor? a de baixo é uma dermatite diestase, ou seja, a pele ela pode demonstrar a existência de uma má circulação, né? Então, o sangue não circula bem. Eu digo para os meus pacientes que é igual uma infiltração, que o sangue sai do cano para o reboco ali que tem debaixo da parede. É igual. Então, o sangue, ele sai do vaso, né? E vai para gordura debaixo da pele, gordura subcutânea, e causa um processo inflamatório. Isso queima, doutor? Queima. O paciente vai sentir, né, peso, cansaço nas pernas, queimação, aquela área fica vermelha, né? Fica lisa, assim, tipo dura? Pode ficar dura, né? Porque você imagina que o sangue é quente, então isso é como se fosse uma queimadura de dentro para fora. Então dá uma grande sensibilidade, tá? E pode sentir esticando ali, tem nervo do lado, então pode sentir também um pouco de dormência, formigamento, mas não acontece só nas pernas, pode acontecer nos órgãos, né? A gente vê ali uma barriga doutor, bem grande com alguns vasos, né? Isso chama ascite, né? Ascite? Que é o edema, só que na barriga. É tipo um linfedema, não, na barriga? Mais tipo ou menos isso, é uma coleção de líquido na barriga, exatamente. Tá? E aí o que causa isso? Né? A ascite normalmente ela é causada quando você tem, o paciente tem cirrose, né? O indivíduo que fuma, que se alimenta mal, que ingere muitas coisas tóxicas, eles acabam ficando com cirrose, que é um comprometimento ali do fígado, né? E o fígado começa a inflamar e começa a dilatar os vasos. O fígado ele tem veias, né? E artérias que levam o sangue e traz o sangue. Então é como se ele começasse a fazer varizes de dentro para fora e a dinâmica é a mesma. O sangue ele não vai conseguir circular e ele vai fugir, principalmente o líquido de dentro do vaso para a cavidade abdominal. Mas para chegar naquele tamanho ali, ele começou menor, ou não? Ou ele já vai muito rápido assim? É gradativo. Na verdade, o paciente, né, o indivíduo está com aquela barriguinha seca, de repente acha que tô ficando barrigudinho, tô ficando barrigudo. Só que o problema é que só vai crescendo a barriga, os braços continuam magros, as pernas continuam magras, e aí vem alguns sinais que são os sinais da formação de varizes junto. Então, são varizes que existem lá dentro do abdômen. E tem os problemas também arteriais, que é o sangue que não consegue chegar, né? Quando você tem um problema arterial, o sangue não chega, não leva nutrientes, tem aquele entupimento, então você começa a ficar com a perna mais escura, né? A chance de necrosar é maior. Então ali a gente tem as duas dinâmicas da circulação, a do lado esquerdo a veia, né? Com as varizes, que o sangue não consegue subir na quantidade, na velocidade certa, e a outra, a artéria, né? Que ela pode estar ali entupida por algum motivo, pode ser por questões de hábitos de vida, alimentação, algumas doenças associadas, que o sangue não chega.
E aí são quadros clínicos diferentes. Quando você fala assim, doutor, é que a circulação ela tem tipos, né? Que é, por exemplo, essa linfática, arterial e venosa. Isso. São esses que a gente viu. Exatamente. A primeira venosa, que você vai ter, a pessoa vai ter a perna inchada, vermelha, quente, com peso, cansaço, dá coceira na perna e pode dar uma sensibilidade no local. E a outra é a artéria. O sangue ele não vai chegar. Então, já é o contrário, a perna não fica quente, ela fica fria. A perna ela não fica vermelha, ela fica ou azulada ou pálida, porque não tem sangue chegando. Ele não vai sentir peso e cansaço, vai sentir dificuldade de andar, porque para andar precisa de sangue para alimentar o músculo e não está chegando. Vai sentir travado, por exemplo. Vai travar, vai andar um pouco, vai sentir uma dor forte na perna, que é como se fosse a angina do peito, né? Com o início de um infarto, só que na perna. E ele tem que parar, relaxar, descansar, para aquela quantidade de sangue que chega no membro em repouso ser satisfatória e a pessoa voltar ao normal. O problema é quando o comprometimento arterial é tão grave que a pessoa sente a dor até em repouso. Nem em repouso consegue chegar uma quantidade de sangue satisfatória. E aí é a hora de buscar ajuda, que já deveria ter sido buscada há muito tempo. E, doutor, quando a gente vê a barriga ali, por exemplo, a impressão que vai explodir, isso pode acontecer? Sim. Não. A complacência do abdômen é grande, até porque tem um músculo também segurando. Mas o problema é, você tem uma coleção de líquido muito grande ali dentro. Os órgãos vão começar a ficar apertados. E aí, como é que fica a função? Porque eles precisam movimentar, né? E aí você tem uma compressão. Se essa compressão abdominal ela começa a ser muito alta, você tem coração. O coração começa a apertar, ele não consegue bater direito, né? E lá dentro nós temos o fígado, a circulação que tem que levar e trazer o sangue começa também a ficar apertada, né? Lá em cima a gente tem, na direita, nós temos ali o paciente já arterial, tá vendo? O sangue não chega e a perna começa a ficar escura, fria, dolorida, né? Ali é o risco da amputação. E já está muito em cima, né, doutor? Aí tem que entrar com medicamento, ver o grau de obstrução, né? E aí dentro desse grau de obstrução, ver como é que vai abordar. Pode ser uma cirurgia aberta, né, aquela tradicional com corte, ou uma angioplastia, que é o famoso cateterismo. Doutor, mas ali a gente está vendo em uma perna. É assim mesmo? Dá em uma e nem sempre dá na outra? Pode dar nas duas. Pode dar em qualquer parte do corpo, né? A gente vê muito acontecer essa obstrução nas artérias carótidas, que é que leva o sangue para o cérebro. Elas vão fechando. Quando ela fecha, não passa sangue, isquemia, ou AVC, né? Então pode acontecer em qualquer parte do corpo. Pode acontecer uma obstrução no estômago, e isso dá uma falência na função estomacal. Pode acontecer no coração, que é o infarto, né? Entope, não passa sangue, aquele músculo precisa de sangue para ter força para bater, não consegue, né? Crosa e aí o indivíduo infarta. Uau. O Léo tem uma perguntinha, doutor. Vamos lá. Tem uma pergunta. Doutor, na outra imagem, a outra imagem, a gente viu que a veia ela fica um pouco exposta, né? Exposta assim, dá pra gente ver que ela tá roxa, um pouco mais inchada. Esse seria o estágio preocupante? E se é possível a gente identificar isso antes? Sei lá, algum exame de imagem, por exemplo. Dá pra gente fazer isso? Sim, dá. Na verdade, dá para fazer, porque a gente tem uma máxima na medicina que fala que a clínica é soberana. Então, o paciente que chega com problema, a gente avalia clinicamente ele e dali a gente já tem um indício do que pode ser. E aí, a partir de então, a gente já inicia alguns medicamentos para tentar ajudar e pede os exames. Aí a gente tem um exame de ecodoppler, que é uma ultrassonografia dos vasos, onde a gente vai ver se a veia tem algum refluxo, alguma insuficiência, se a artéria tem algum grau de obstrução. E a partir de então, tendo esse diagnóstico, ou a gente refina mais com outros exames mais profundos, ou então, a partir dali, a gente já faz uma arteriografia, que é um cateterismo, para poder diagnosticar o local exato, o tamanho dessa obstrução e decidir o que vai fazer depois. Mas o próprio indivíduo já tem esse tipo de indício pelo dia a dia. Já estou andando, já está começando a doer. Minha perna não incha, já está inchando. Opa, peraí. O meu estômago, porque assim, às vezes até as coisas mais bobas podem vir por problemas circulatórios. E a pessoa não sabe. Como que é, doutor? Por exemplo, a gente falou da questão, né, do AVC.
existe eu digo que é um mini AVC, que chama ataque isquêmico transitório. É quando a gente está numa festa e sente dificuldade ali de pegar o copo. Nossa, está diferente. Ou eu estou falando e começou a embolar, né? A minha vista, de repente, ficou escura. Aquilo dali já pode ser um indício de alguma coisinha que está soltando, alguma obstruçãozinha que não sabe. E, às vezes, a má circulação, ela não vem só da veia e da artéria para os órgãos. Ela pode ter o caminho inverso, dos órgãos para os vasos, né? E aí a gente tem algumas ilustrações. Só completando ali o que o Léo perguntou, a gente tem alguns exames, porque às vezes nós temos alguma má circulação venosa na perna e a perna é limpa, não tem varizes, né? Então a gente vê se ela está inchada, né, apertando ali contra o osso. E aí tem um dispositivozinho, né, que é chama fleboscópio, é uma luz infravermelha, né, que a gente coloca para ver exatamente o vaso, como é que ele está. Né? E aí você consegue ver se existe lá dentro, debaixo da pele, algo subcutâneo, alguma variz escondida que possa estar ajudando a causar aquilo dali. É um efeito dominó, porque você tem um problema do lado de fora, visual, com um vaso que está alimentando superficialmente, mas está coberto pela camada de pele e de gordura, que é normal a gente ter uma camada protetiva, que pode estar ligada a um vaso interno defeituoso. Gente do céu, doutor, é muito mais amplo do que a gente imagina. Quando a gente vê, desculpa a ignorância, mas, por exemplo, pessoas que são quase atletas, que treinam muito e as veias saltam, né? Que a gente, às vezes, acha até interessante quando vai tirar sangue, porque é muito mais fácil e tal. Mas isso é positivo? Ou até algum ponto isso pode ser prejudicial? Tem algum problema, doutor? Então, quando o atleta, quando ele vai fazer a sua atividade, a musculatura ela exige um pouco mais de oxigênio. Quando a pessoa vai malhar na academia para ganhar a tonificação, precisa chegar proteína, oxigênio, água, líquido, né? Então é normal haver uma vasodilatação, tá? Isso pode estar muito ligado também à questão hormonal. Os homens acabam dilatando um pouco mais, porque a testosterona ela leva ao aumento do tônus, é normal ficar mais veiudo, né? A mulher pode acontecer, mas depois há uma tendência de voltar para o calibre normal. Eu tenho paciente que chega e fala assim, eu estou assustado porque eu pego tão pesado na academia, na minha atividade, e as minhas veias saltam todas. É normal. É normal. O que não pode é voltar ao normal, aquilo ficar daquele jeito, né? E começar a trazer outras clínicas aí. Isso não é normal. Boa. Doutor, tem perguntinha de WhatsApp. Vamos lá. Perguntinha para o doutor, vamos ver aqui. Estava olhando aqui minha veia, mas não saltou não dá pra nada enxergar ainda. Nada, né, Biane? Nada, Biane, nada saltado. Simone de São Paulo. Boa tarde, Abi, Léo e doutor. Fiz 2 cesarianas e nas 2, durante a aplicação da anestesia, senti choque na coxa, que segundo a anestesista, na época disse ser normal. De um tempo para cá, tenho sentido o mesmo choque nas coxas e na virilha. Pode ser uma má circulação ou pode ser ainda da anestesia? Simone, muito obrigado pela pergunta, viu? Beijo. Vamos lá, então. Bem legal essa pergunta, hein, doutor? E aí? Então, é claro, precisa de um exame, né? A gente examinar para ver. Porém, pelo que ela descreve ali, pode realmente ser da anestesia. Né? Porque ela fez a cesariana, né? Recebe a raquianestesia, que é aquela ali na coluna, e ela engloba a raiz dos nervos que vão para a perna, né? Agora, tem alguns pacientes, alguns indivíduos que não é nem da RAC. Às vezes a RAC deu uma sensibilidade no nervo, porém o tempo que ficou deitado, às vezes tem um coxim, né? Que é uma almofadinha aqui, um mau jeito, fez uma compressão do nervo. E aquele nervo ali, eu falo para os meus pacientes assim, nervo inflamado é um inferno para desinflamar, porque ele demora. Então, assim, requer medicamento, alongamento, atividade, bastante água. Então, às vezes, o problema da Simone pode ser o nervinho que está ali inflamado e que ainda não desinflamou. Boa. Mais perguntinhas, vamos lá. Mais pergunta para o doutor. Doutor, sempre bomba aqui, sempre. Alessandra, olha só que cidade legal. Xinguará. Bonita cidade. Boa tarde. Possui insuficiência venosa crônica. Tenho várias varizes pequenas, mas desde o início deste ano comecei a sentir dormência no pé esquerdo e percebi que ele está ficando inchado com frequência. É sinal de algo grave? Obrigado pela pergunta, Alessandra. Obrigada. E aí, doutor? Então, não acredito que seja, neste momento, grave. Porém, é um sinal de alerta. Por quê?
junto com esses órgãos aqui, que a gente vai falar rapidamente daqui a pouco, existe uma coisa que acontece muito com as pessoas que chegam ao consultório, que são artrites e artroses causando má circulação. Né? Você imagina, joelho, tornozelo, né? Tudo no nosso corpo que inflama, principalmente as articulações, ela tende a inchar. A perna é uma caixa fechada, ela incha de dentro para fora, né? Então ela vai apertar um pouco do nervo, vai apertar um pouco da veia, a artéria não, porque a artéria é mais rígida, porque se apertar não passa sangue. Mas ela pode fechar um pouquinho ali a veia e dificultar o retorno venoso. Então, o pé, a perna do joelho para baixo, ou enfim, da parte inguinal, que é a virilha para baixo, pode inchar, né? E pode apertar o nervo também. E aí o nervo inchado pode dar esse sintoma que ela tem de formigamento. Uau! Doutor, explique pra gente agora sobre a circulação aqui. Então, existem órgãos que podem trazer problemas circulatórios. Por exemplo, o coração, né? As insuficiências cardíacas, que é quando o coração não está batendo na força correta, na contração ideal. O sangue não vai para frente, então ele retorna. Vem para o pulmão, vai para os membros inferiores. Então, tem pessoas que chegam com a perna muito inchada, uma má circulação muito severa. Chega na porta do consultório, a gente visualmente já sabe que é um problema cardíaco. E aí nós temos o pulmão, que às vezes o pessoal tem efizema, fuma muito, o sangue não consegue circular bem por dentro do pulmão para fazer a troca gasosa de oxigênio, né, e gás carbônico. E ali começa a ter uma congestão. É um acidente que acontece aqui que engarrafa dali para baixo. Os rins também podem, né? Então, não drena direito, né? Ele é um filtro, ele não está filtrando direito o sangue, porque o sangue está espesso por diversos motivos. Diabetes, tabagismo, colesterol muito alto, tipo de alimentação que faz, pouca água. Então, ele começa a reclamar, ele fica num processo inflamatório, libera algumas toxinas. Tem gente que sente coceira no corpo por causa de toxina liberada pela circulação que não aconteceu correta e não conseguiu passar direito para o rim fazer o trabalho dele. E aí começa a ficar com as pernas inchadas. Mas existem algumas características. Quando é do coração, a perna está inchada, mas pode vir acompanhada de falta de ar. Quando é do rim, normalmente você vê um inchaço em volta dos olhos. A pessoa não tem, mas ela acorda com aquele inchaço. Durante o dia os olhos ficam inchados em volta. Já fica alerta porque o rim pode ter um problema ali. Que interessante. Então os órgãos, as articulações, eles podem trazer uma má circulação no sentido inverso. E aí a gente dá uma força ali para a circulação acontecer, porém tem que tratar a causa. Então tem que tratar as desordens dos órgãos para que a circulação volte a acontecer normalmente. O tratamento é assim, doutor? Primeiro a gente descobre o porquê e depois vai fazendo esse tratamento? Exatamente. E mudar o estilo de vida, melhorar a viscosidade do sangue, porque às vezes o problema não é do vaso, o problema é do sangue, que está muito espesso, que não está circulando na velocidade certa, e tratar sempre a causa. A gente dá uma força para a circulação acontecer, para tirar o indivíduo daquela situação de dor, né, de incômodo, mas tem que tratar a causa e fazer um ajuste de estilo de vida. Tem que saber aonde está o problema, porque às vezes até um cansaço bobo que você pode sentir pode ser um órgão que não está bem, porque a circulação não está acontecendo direito para dentro dele. Uau! E doutor, e aí hábitos, né? Exercício, alimentação. Exatamente. Doutor, eu vou te falar uma coisa. Toda vez que o doutor Rodrigo vem, a gente faz as perguntas para ele, tem coisas que vai ficando mais na cabeça, mas toda vez eu aprendo mais coisas e eu fico desesperada, doutor. É um desespero, né? Dá, porque o nosso corpo é muito incrível. Sim. Mas, ao mesmo tempo, a gente é muito frágil, doutor. E então, ele se acha tão forte. E ele se acha tão forte, exatamente isso. E aí uma bobeira mesmo, que é o que você falou, pode trazer uma mega de uma complicação. Então, a gente tem que se conhecer muito bem, doutor. Às vezes uma dorzinha de barriga. O meu intestino não está funcionando bem. Aí quando você vê, tem alguma obstrução, algum problema que não está permitindo que aquele intestino seja bem irrigado e ele está apresentando defeito, não é porque o intestino é ruim, é porque a coisa não está acontecendo ali dentro dele. Então ele vai funcionar mal. Isso começa desde a divisão da célula. Uau! E a gente tem sangue pelo corpo inteiro, minha gente. Então, tudo que for dar ruim vai ter alguma coisa a ver com isso. Exatamente. A célula ela precisa dividir em duas iguais. Toda hora ela divide. Duas iguais visualmente e com o mesmo potencial de ação.
metabólico, mesmo potencial de funcionamento, digamos assim. Se você não irriga bem, não está bem, ela vai dividir em células diferentes e ali começa o problema. Uau! Minha gente, já vamos pedir pro doutor voltar? Vamos, né? Eu acho que eu ficaria horas aqui fazendo mais um monte de pergunta. Doutor, seja sempre bem-vindo. Obrigado, sempre estarei aqui, só chamar. Você de casa aproveita para seguir o doutor na internet, @drdoutor.rodrigogurgel, tudo junto. Um beijo para a família toda. Obrigado, viu? Até a próxima. Até.